Quais são os 5 fatores que não podem ser ignorados na radiologia? Neste Por Dentro da Imagem, o podcast apresentado por Canon Medical Systems do Brasil, vamos responder estas perguntas e desvendar alguns mitos da radiologia. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu me chamo Cleiton Lúcio e estamos começando mais um episódio do Por Dentro da Imagem. E para bater esse papo com a gente sobre radiologia, nós temos aqui uma especialista na área. Ela se chama Roberta Reich. Ela é médica especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, professora universitária, criadora do perfil educacional Radiológica no Instagram e apaixonada por radiologia e educação. Doutora Roberta, seja muito bem-vinda ao Por Dentro da Imagem. Olá, Cleiton, tudo bem? Bem. Doutora, queria começar esse bate-papo te perguntando como e quando surgiu o propósito da doutora pela medicina, em especial pela radiologia. Você poderia contar esse fato pra Certo. gente? Claro, assim, sempre assim, as minhas decisões elas são sempre bem pensadas, assim, eu não sou uma pessoa muito impulsiva. Então, da medicina, eu lembro bem, eu estava já no final, assim, do colégio, eu ainda não tinha decidido exatamente o que eu ia fazer. E aí, medicina era uma área que eu pensava, enfim, mas não era uma coisa que eu tinha certeza. Aí eu fiz na época com algumas colegas minhas um serviço de orientação vocacional. E aí eu lembro que apareceu para mim com essa possibilidade. E era uma área que eu achava interessante, assim, mas eu não tinha certeza, assim, de forma alguma, assim. Mas eu pensei, bom, vou tentar e vou ver se eu me encaixo, assim. Infelizmente, deu certo. Já a radiologia, ela foi um processo até bem semelhante, assim. No fim da faculdade, quando chega, enfim, quando a gente se forma como clínico geral, né, sem uma especialidade. E aí depois da faculdade que a gente faz a nossa especialização, né, a gente chama de residência. E aí como é que foi esse processo de escolha? A radiologia, inclusive na minha graduação, ela não foi presente, assim, então eu não tinha uma vivência para poder fazer uma escolha realmente embasada. Então foi um processo muito por eliminação, né? Com base assim nas minhas experiências prévias durante a faculdade, passando em estágios, passando em especialidades, a gente já vai separando e vai eliminando, né? Aquelas que a gente tem mais e menos afinidade. E aí foi assim, foi um processo mesmo de eliminação. E no final, quando eu já estava com poucas opções, na verdade, uma amiga minha da época da faculdade entrou para a residência de radiologia. E aí eu lembro que na época, quando ela me falou, eu achei muito diferente. Assim, eu pensei, nossa, radiologia, que curioso. E aí, como na época eu estava ainda aberta a várias possibilidades, eu comecei a pesquisar. E aí pensei, olha, daqui a pouco isso combina com a minha personalidade, com o meu jeito como eu gosto de trabalhar, enfim. E foi meio que uma decisão assim, bom, acho que isso, como é que eu vou dizer? Acho que isso combina comigo e eu vou tentar. E aí foi assim que eu fui e felizmente deu certo. Poxa, que legal. E dá para ver durante a sua fala, né, que você realmente foi se aventurando, pesquisando, procurando e deu para ver também que você foi se apaixonando por esse tema. Poxa, que legal mesmo. Muito, muito, muito. Não, foi um processo realmente assim. Hoje, eu sei que é uma frase super clichê isso, mas é muito verdade para mim, assim, que eu não consigo imaginar fazendo outra especialidade dentro da medicina. Assim, realmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Poxa, que legal. As frases clichês sempre são muito boas. Doutora, o primeiro fato que a gente queria desmistificar com você é o seguinte, né, sobre a ressonância magnética. O magneto, ele sempre deve estar ligado, eu digo isso pelo seguinte, ele deve estar ligado desde o momento que o equipamento está instalado, então 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou isso é um mito? Não, isso é verdade, Cleiton. Inclusive, é um fator de segurança super importante, né? Que a grande maioria dos profissionais, dos estudantes, realmente é um fato que não é muito conhecido. Mas isso, até durante, quando eu tenho contato com os meus alunos durante a graduação, eu sempre reforço isso. Uh, Enfim, pelas propriedades, né, pelo como funciona o aparelho, ele tem que ficar ligado, o campo magnético ele é acionado desde o momento que ele é instalado até quando o aparelho vai ser desativado.
Então, isso quer dizer que mesmo quando o aparelho não está em funcionamento, o magneto está ligado, ou seja, o campo magnético está funcionando, né? O poder gravitacional do aparelho está realmente ativo. E aí, justamente por esse desconhecimento que vem o risco grande de acidentes, né? De entrar com algum objeto que seja ferromagnético dentro da sala e com isso provocar um acidente, né? Então, realmente é um item de segurança muito importante, tanto para os profissionais, né, que trabalham, quanto também, obviamente, para os pacientes. Felizmente, né, hoje em dia, todas essas áreas, assim, elas são super mapeadas, tem protocolos bem rígidos de segurança quanto a isso, para que cada, né, à medida que a gente está no serviço de radiologia e à medida que tu vai te aproximando do aparelho, essa área cada vez é mais restrita ao acesso, justamente com esse intuito de evitar algum acidente. E é curioso também, né, isso realmente muitas pessoas não sabem que todos os equipamentos que entram na sala, né, inclusive a maca de transporte, ou a cadeira, né, ou o material de apoio, que às vezes precisa que seja de metal, tudo é um metal não ferromagnético compatível, ou seja, que não vai ser atraído pelo aparelho. Então, isso é um item de segurança bem importante e que deve realmente ser mais difundido, porque realmente é uma coisa que ainda as pessoas não têm tanto conhecimento sobre isso, sobre como funciona e essas propriedades. Poxa, que interessante. Então, os filmes nos enganam muito, né? Porque normalmente quando a gente vê uma máquina de ressonância magnética no filme, é só quando a pessoa liga que alguma coisa Ah, de não, metal é atraído. E não, realmente, realmente. Isso é uma peculiaridade do aparelho de ressonância magnética, enfim, pela física, como ele funciona, que é uma coisa ultra complexa, ele não pode ser desativado, né? Fica sempre funcionando ali o campo, até o momento que o aparelho não vai ser mais usado e vai ser desinstalado. Mas poxa, sempre, 24 horas por dia, 7 dias por semana. poxa, que legal. O segundo fato, doutora, que a gente queria desmistificar é o seguinte: é sobre os aparelhos de ressonância, como eles diferem conforme a intensidade do campo. Quanto mais intenso o campo, melhor seria a imagem? Essa é a primeira pergunta. E a segunda seria o seguinte: os aparelhos fechados têm um campo magnético muito maior do que os aparelhos abertos? Por isso eles são os mais preferidos? Isso, exatamente, Cleiton. Assim, na ressonância, a gente tem um fator de medida do campo magnético que é medido numa unidade chamada Tesla. Quanto maior esse número, a gente pode fazer um paralelo assim com a potência do aparelho. Melhor vai ser a imagem, com mais definição, com mais riqueza de detalhes. Os aparelhos abertos, que é realmente um aparelho aberto, em geral, assim, só para ter uma comparação, esses aparelhos são 0,5 Tesla. Enquanto que um aparelho fechado, que é aquele tradicional, né, que a pessoa entra dentro de um tubo, os que estão em uso na nossa prática é de 1,5 a 3 Tesla. Então, a potência, vamos dizer assim, do aparelho é realmente muito maior. O que quer dizer isso do ponto de vista de imagem? É uma imagem melhor, com mais detalhes, mais rica. Para detectar alterações mais sutis, é melhor. Às vezes, para avaliar estruturas muito pequenas, também ele é melhor. Né? Hoje em dia, até já existe, né, mais recentemente, até já existe em raros centros ainda, mas aparelhos de 7 Tesla, que aí é uma potência muito maior ainda, né, e com uma riqueza de detalhes ainda muito maior. Então, embora, né, não seja um exame muito agradável de ser realizado, né, especialmente quem tem algum tipo de claustrofobia, porque fica num espaço restrito, tem fundamento, né, da gente escolher o fechado, na maioria das vezes, e não o aberto, justamente por essa melhor resolução de imagem, para detectar, por ter uma maior capacidade de diagnóstico, né, e com isso ter uma performance melhor, enfim, e por isso que a gente vai escolher esses aparelhos fechados e não o aberto, que é um aparelho realmente mais confortável. E falando sobre TC com contrastes, né, versus angio-TC. Apesar de parecer óbvio, né, muita gente não sabe muito bem como diferenciar a diferença entre esses dois. Você poderia explicar um pouco para a gente? Sim, claro.
Assim, isso uma outra mística assim, que ocorre na radiologia, que é, né, o pessoal achar que uma tomo com contraste é igual a uma angiotomo. O que as duas têm em comum? As duas envolvem injeção de meio de contraste intravenoso, tá? Isso é o ponto que elas têm em comum. O que elas vão diferir? Elas vão diferir na forma como esse contraste vai ser injetado, principalmente na velocidade, né? Na angiotoma a gente injeta o contraste numa velocidade maior e também no início do exame. O que acontece? Na tomografia, a gente tem diferentes, a gente chama de fases de aquisição, né? Então, conforme a indicação clínica daquele exame, o paciente vai fazer uma fase antes de injetar o contraste, depois de injetar o contraste num determinado momento, depois mais tardiamente, pode até às vezes chegar a 4, 5 aquisições, dependendo, claro, da indicação. Na tomo com contraste padrão que a gente imagina, a gente faz essa aquisição por tempos estabelecidos. Na angiotomo, que o interesse é justamente ver vasos, além de injetar o contraste numa velocidade maior, em alguns locais até se usa um volume maior de contraste, o início do exame vai ser monitorizado conforme aquele vaso está preenchido pelo contraste. Então, se faz um monitoramento daquele vaso que a gente tenha interesse, e aí automaticamente, quando aquele vaso chega numa determinada densidade, que quer dizer, chegou contraste suficiente ali, o aparelho começa a adquirir o exame. São muitos detalhes realmente, e quem não trabalha com a área, quem não é um médico que não é radiologista, um médico solicitante, é realmente uma confusão e ele não precisa saber de todos esses detalhes. O que é importante que a gente saiba sempre? São exames diferentes, tá? Então, se está com algum caso que tem alguma dúvida, será que uma anjo é melhor? Será que uma tomo com contraste melhor? Ou qual anjo, né? Porque não é uma só, tem milhares de tipos diferentes. Se tem dúvida, entra em contato com o serviço de radiologia, né, da instituição de preferência ou da instituição onde trabalha e tira essa dúvida. Porque é bem isso, um não é melhor que o outro, eles são para coisas diferentes. Então, se é para avaliar, por exemplo, um linfonodo, né, vai ser um protocolo. Se é para avaliar uma suspeita de tromboembolismo pulmonar, vai ser outro protocolo. E aí, isso é bem importante saber, que são exames diferentes e que tem muitos detalhes, e que na dúvida pergunta, né? Não, a gente não pode ter vergonha de perguntar. Então, na dúvida, sempre entrar em contato. Poxa, doutora, continuando, eu queria saber quais são as fake news, né, os mitos da radiologia que não podem ser ignorados. Quais seriam os três principais, na sua opinião? Sim. Assim, eu acho que um dos mais comuns, que é uma lenda realmente na radiologia, é a questão da alergia ao camarão como contraindicação ao contraste iodado. Isso realmente é uma lenda que existe e é uma dúvida, né, tanto entre os pacientes até como entre os profissionais da saúde. Isso é bem estabelecido, e isso eu falo com base no guideline do ACR, né, do Colégio Americano de Radiologia, que não é, alergia a camarão ou frutos do mar em geral, não é contraindicação ao uso do meio de contraste iodado. Então, é muito comum a gente ver isso no nosso dia a dia. O paciente chega, muitas vezes eles até já sabem, eu tenho alergia a camarão, não posso injetar contraste iodado. E, na verdade, isso é uma fake news que realmente não tem embasamento científico e que deve ser divulgada também, porque muitas vezes o contraste é imprescindível para a gente chegar no diagnóstico e muitas vezes o paciente deixa de fazer ou se recusa, ou o próprio médico não deixa de solicitar esse tipo de exame por causa disso, e na verdade não tem nada a ver. Acho que uma outra fake news assim que realmente é muito comum é a questão da confusão entre contraste iodado, que a gente usa na tomografia, e o gadolínio, que a gente usa na ressonância. Eles são compostos completamente diferentes, a composição. E uma dúvida bem comum é:
O paciente tem alergia ao contraste iodado, que é um contraste com potencial de induzir reações alérgicas maior que o gadolínio. O meu paciente tem alergia ao contraste iodado. Se ele for fazer uma ressonância, vai ter que ser sem contraste, ou seja, sem o gadolínio? Não. De novo, isso é bem estabelecido que não tem reação cruzada entre eles. Então, mesmo que o paciente tenha alergia ao contraste iodado da tomografia, ele pode fazer o exame de ressonância com contraste, com o gadolínio, de forma segura e sem maiores riscos. Poxa, que legal. Uma outra fake news seria que a tomografia com contraste e a angiotomografia são iguais? Seria isso uma fake news? Exatamente, assim, isso até que a gente, né, comentou, eu falei um pouquinho mais nesse último tópico, é muito comum as pessoas acharem que é a mesma coisa, ou até achar que a angiotomo é superior à tomografia, que a angiotomo vai ver mais coisas que a tomografia com contraste, e por isso são um exame melhor. Então, como eu falei, é super importante a gente salientar isso. São exames diferentes, para objetivos diferentes, feitos de forma diferente. Um não é necessariamente melhor que o outro. Cada um deles vai ser escolhido com base na indicação daquele exame. Então, são muitos detalhes, para quem não trabalha na área, realmente é complicado acompanhar e não tem obrigação de saber isso. Sempre o meu recado é, na dúvida, não sei qual exame melhor solicitar para o meu caso, entre em contato com o serviço de radiologia, né, explica a situação e o radiologista vai te dizer qual é o exame melhor para aquele momento. Né? É muito melhor isso do que a gente pedir um exame errado e depois a gente ter que repetir o exame. Então, são exames diferentes. Ponto. Essa é a mensagem, que vem coisas diferentes e cada um tem uma indicação bem específica. Doutora, e o fato extra, né? Durante o Por Dentro da Imagem da primeira temporada, a gente percebeu isso, mas eu queria desvendar esse mito com você também. A radiologia, normalmente, ela não é aprendida numa faculdade de medicina, né? É verdade que nas graduações de medicina no Brasil ela é pouco apresentada, ou ela é apresentada de maneira prematura, quando o aluno ainda não tem uma maturidade, um conhecimento básico para realmente absorver aquele conteúdo? Isso é verdade? Isso, infelizmente, é verdade, Cleiton. Assim, os currículos novos, até que a gente observa, eles já têm alguma mudança em relação a isso. Mas, na grande maioria das graduações, inclusive essa foi a minha experiência quando eu estava na faculdade de medicina, a radiologia, ela é completamente ou ausente, ou é uma coadjuvante com um papel muito pequeno, assim, dentro da graduação. Então, acontece isso, né? A gente se forma, vai para o mundo e a radiologia fica como aquele mundo distante, desconhecido, né? Sem nenhum conhecimento maior. O que a gente percebe, né? O que eu percebo que faz muita diferença quando eu estou trabalhando dentro da graduação com os alunos, né? O que tem que ser o objetivo da radiologia dentro da graduação? Não é a interpretação de exames, propriamente dita, né? Isso é toda uma residência, uma especialização, isso é algo complexo. Mas, da mesma forma como a gente tem contato com outras especialidades, saber o que é a radiologia, quais são os principais métodos, quais são as principais indicações, as principais contraindicações, especialmente. Né? Esse próprio detalhe que a gente comentou antes da ressonância, que ela está sempre funcionando, que é uma questão de segurança, ter uma familiaridade maior, isso traz uma segurança muito maior, né, para o médico depois de formado. Inclusive, até a própria linguagem que a gente acaba utilizando nos laudos, né, a gente sempre tenta ser o mais claro possível, mas entender o que a gente está querendo falar com aquilo, né, a forma como a gente se expressa. Então, tudo isso facilita muito o caminho de quem tem essa preparação, né, para o momento depois de formado. E outro equívoco que muitos currículos têm realmente é de colocar a radiologia, quando tem, numa fase muito inicial do curso. E o que acontece? O aluno, ele ainda realmente não tem um conhecimento de base, ele não tem muitas vezes nem passou pelas áreas clínicas principais, e a gente está ali discutindo indicações de exame de imagem, né, para
indicações clínicas específicas. Então, a quantidade de informação que o aluno acaba absorvendo é nitidamente menor, né? Eu já tive essa experiência quando a gente fala com alunos que já estão mais para o final da graduação, a quantidade de informações que ele absorve, né, o quanto até que ele se interessa por aquele assunto, é infinitamente maior. Então, aos poucos isso está mudando, mas ainda assim, ainda a radiologia, infelizmente, ela ainda não é uma disciplina, né, uma cadeira que realmente é tão presente como deveria ser para o médico pós a graduação dele. Doutora, eu acho que a senhora acabou respondendo uma pergunta que eu iria fazer, mas você explicou tão bem assim, enquanto você estava explicando sobre a ausência da radiologia na Faculdade de Medicina, mas eu queria aprofundar um pouco esse tema com a senhora da seguinte maneira. Quais seriam os passos mais importantes que você poderia sugerir para um médico que quer trilhar esse caminho na área radiológica? Teria alguma outra dica? Porque durante a sua fala você foi falando, você foi explicando que apesar da ausência ele precisa procurar em outras áreas, ele precisa realmente se aprofundar. Mas com a sua experiência, qual seria assim o passo mais importante que o médico deve tomar se ele quiser realmente seguir nessa área radiológica? Sim, assim, uma coisa, né, que eu sempre, um item assim que eu sempre falo, principalmente agora falando já para os residentes de radiologia ou para aqueles que estão pensando em ingressar na residência de radiologia. A principal coisa é interesse. A residência, né, a especialização em radiologia, talvez, de todas as especializações, talvez seja uma das que mais dependa da proatividade da pessoa, né, no caso do residente, do aluno. Existe até, né, uma expressão assim que 2 residentes de radiologia do mesmo lugar podem fazer 2 residências diferentes, mesmo sendo do mesmo local, do mesmo ano. Porque a proatividade, ela realmente faz diferença. Então, acho que a primeira coisa é o interesse, demonstrar o interesse de uma forma geral, de querer aprender. Outra coisa que eu também sempre reforço é o seguinte: todo conhecimento dentro da radiologia, ele é válido. É muito comum, né, a gente ver, às vezes, o pessoal quando entra na residência já quer entrar focado numa determinada área, num determinado método, sem ter muito conhecimento, muito base para essa escolha. Então, quando a gente está ali na residência, é o momento que é para a gente absorver tudo que a gente puder de conhecimento, né, de todas as áreas, de todos os métodos. E quando a gente está mais para o fim, né, quando a gente já está ali na perspectiva de realmente ingressar no mercado de trabalho, aí a gente pode fazer essa decisão de forma mais embasada. Então, onde eu pretendo trabalhar? Né, eu tenho que ser um radiologista mais generalista ou eu preciso ser um radiologista mais focado numa determinada área? Ou até qual oportunidade interessante está surgindo? Daqui a pouco está surgindo uma oportunidade interessante em tal local para trabalhar com XY áreas, né? Então, tudo isso eu acho que a gente tem que ir amadurecendo. Eu acho que quando o residente, né, enfim, entra na área, a gente tem que estar aberto, ser uma esponja, absorver tudo que pode. E aí depois sim, né, uma maturidade maior, já pensando na vida pós-residência, que a gente pode fazer uma escolha mais embasada. Então, esse é sempre as minhas dicas assim que eu dou, porque é uma coisa que eu vejo acontecer e que muitas vezes o pessoal depois se arrepende. Então, acho que é interessante pontuar. Pelo fato da medicina estar sempre evoluindo, a curiosidade, né, e a vontade de aprender é uma constância na profissão, né, doutora? É verdade. É, eu acho que até o último dia de trabalho, o médico ele deve ser um eterno pesquisador, É né? verdade, é verdade. Doutora, agora eu queria fazer uma pergunta um pouco mais pessoal para a senhora. A gente percebeu ao longo do episódio que você tem muita experiência, muita sabedoria, mas isso também é adquirido através dos desafios que a gente enfrenta na vida, né? Então eu queria saber quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais e o que que você tirou de aprendizado ao superá-los? Eu acho, assim, eu acho que isso, assim, o maior desafio atualmente que eu vejo e nos meus anos, assim, já
pós-residência, já como profissional, é justamente conseguir equilibrar, assim, né? O que é o momento de vida fora, né? Fora a medicina, fora a radiologia, e o que é a vida profissional. Hoje em dia, com internet, com WhatsApp, com exames digitalizados, a gente sempre acaba estando muito disponível. E isso é bom, isso é ótimo por um lado, mas também tem um outro prejuízo. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios, assim, que eu vejo de tentar equilibrar. Hoje em dia, eu já me considero uma pessoa bem mais tranquila nesse sentido. Já fui muito mais workaholic, assim, de querer abraçar tudo, e hoje em dia eu já, bom, não, esse é o meu momento, esse eu vou usar para descansar, esse é o meu, enfim, né, meu horário livre, e vou fazer o uso dele de outra forma. E junto com isso, assim, um outro item que dentro da radiologia é um desafio e é também uma angústia que eu vejo que os colegas assim compartilham, é o fato de sempre se manter, tentar, né, se manter atualizado. Porque, assim, a rádio ela é uma especialidade gigantesca, né, que envolve diversas subespecialidades, e acompanhar isso no dia a dia é um desafio, muitas vezes quase impossível, assim, de tu conseguir absorver tudo o que está acontecendo de novo em todas as áreas. Então, por isso até que eu, pessoalmente, assim, eu gosto muito de trabalhar em equipe. Eu não gosto de trabalhar sozinha. Eu digo até no ambiente, assim, de trabalho, ou de ter colegas ali à disposição. Porque nos casos assim mais desafiadores que a gente tem no dia a dia, nos casos mais difíceis, sempre quando a gente mostra o nosso caso para um colega ou o contrário, sempre enriquece de alguma forma, sabe? A gente sempre tem um outro ponto de vista, a gente sempre tem um conhecimento diferente. Então eu acredito muito nisso. Eu acho que enriquece muito assim para o radiologista ter colegas, ter uma equipe junto e nesses casos mais difíceis poder contar, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença. Nossa, sensacional, doutora. Eu fiquei aqui ouvindo a senhora falando sobre as praticidades do dia a dia hoje, me veio uma frase na cabeça, né? O plantão ele nunca acaba quando ele acaba efetivamente. Antigamente existia isso, mas hoje com o WhatsApp, com as facilidades, como a senhora disse, tem que realmente se policiar, porque senão você está ali, tipo, o tempo todo realmente atendendo ou resolvendo algum problema do plantão, né? Então, Exatamente. realmente é um desafio incrível. Doutora, infelizmente a gente está chegando ao final do episódio. Foi um prazer bater um papo com a senhora, aprender um pouco mais sobre radiologia. Mas antes de ir embora, eu queria que você deixasse as suas redes sociais e o seu recado final para a nossa audiência poder entrar em contato com você. Certo. Então, em primeiro lugar, Clayton, eu queria agradecer pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui, foi uma experiência super diferente para mim também. Agradecer a todo mundo que, né, depois vai ouvir, seja no podcast ou então no YouTube. E convidar o pessoal para conhecer, então, o meu perfil no Instagram, que é o Radiológica, ou @radiologicamed. Ali tem os meus contatos, né, inclusive e-mail para contato. E agradecer mais uma vez o convite. Doutora, a gente agradece a disponibilidade, a gente sabe como é realmente a agenda de médico e como é corrido e desafiador o dia a dia de um médico, principalmente um médico que trabalha na ponta da radiologia. Gente, infelizmente estamos chegando ao final do Por Dentro da Imagem. Nós agradecemos a você que nos assistiu até aqui, seja através do vídeo ou de áudio. O Por Dentro da Imagem está disponível nesses dois conteúdos, áudio e vídeo. No áudio você pode escolher sua plataforma de podcast favorita. Nós estamos no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, ou se você preferir, você pode assistir o vídeo na íntegra no YouTube. Nós estamos no canal da Canal Medical Systems do Brasil. Se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, você pode enviar um e-mail para contato@pordentrodaimagem.com. Nós nos despedimos por aqui e nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Por Dentro da Imagem. Até lá, pessoal.